a professora Samira do Faceduca, sou professora de Física. Estamos aqui para mais uma aula. Antes da aula começar, só uma coisinha, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, Faceduca, e dar um like no seu videozinho e se inscrever no canal do YouTube do Faceduca para você receber toda vez que a gente postar uma nova aula, ok? Fique atento. Gente, a aula de hoje a gente vai continuar conversando sobre física ondulatória. E aí agora a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai falar sobre superposição de ondas, interferência e ondas estacionárias. Então a gente vai usar um pouco dos conceitos que a gente viu na aula passada, sobre que a gente viu alguns fenômenos, né? E a gente vai aplicá-los agora nesses assuntos, ok? Vem comigo, gente! Bom, então vamos lá. O que é superposição? Superposição é a soma entre duas ondas. Então, ondas superpostas se somam algebricamente para produzir uma onda resultante. Ondas superpostas não se afetam mutuamente, né? Então, se eu tenho uma onda A e uma onda B, a soma delas vai ser a onda C, mas a A não vai deixar de ser a A, a B não vai deixar de ser a B, ok? Eu só vou ter uma resultante que vai ser a C. Então, vamos ver nessas imagens como é a superposição. Então, aqui eu tenho o pulso 1 caminhando para cá, o pulso 2 caminhando para cá. Quando eles se encontram, tem uma soma aqui. Nesse ponto é quando acontece a superposição de ondas. Depois, a 2 continua normalmente para o lado de lá e a 1 continua para cá. Então, isso aqui é um somatório, né, de ondas. Aqui é quando eu tenho um pulso para cá e esse pulso, olha, ele está para baixo. Quando eles se encontram, elas somam, mas como uma tá para cima e outra para baixo, acontece meio que uma subtração, assim. E aí dá uma superposição e depois cada uma continua para onde estava. Okay? Então, a superposição é no momento que elas se somam. Então, qual que é o princípio da superposição? Quando duas ondas estão no mesmo lugar, o distúrbio resultante é a soma dos dois distúrbios individuais. Então, a gente tem aqui uma onda 1 vermelhinha e a onda 2 azul. E essa preta é a onda resultante. Então, eu tenho a onda 1 e a 2, elas estão fazendo o movimento normal, e eu tenho o somatório delas. Então, em cada momento, então essa aqui com essa, dá essa parte com essa, dá essa parte com essa, dá essa, e assim vai, ok? Bom, vamos ver então a interferência nas ondas. Considere duas ondas senoidais, que é em formato de seno, que é assim, do mesmo comprimento de onda, então a distância entre aqui e aqui é a mesma nas duas ondas, e mesma amplitude, que é a distância entre aqui e aqui, se deslocando no mesmo sentido ao longo de uma corda. Qual onda resultante teremos? Né? A gente vai ter, como elas estão em fase, a gente vai ter uma interferência construtiva, ou seja, a azulzinha com a vermelha vai me dar uma preta bem maior, com uma amplitude maior, né? Vai somar as duas amplitudes aqui, transformando isso numa interferência construtiva, ou seja, uma interferência que vai construir uma forma de onda grande, assim. E existe um outro tipo de interferência que é destrutiva. Então, aqui a gente tem duas ondas que estão fora de fase. Eu comentei com vocês na aula passada sobre isso. Fora de fase é quando a crista de uma onda não se encaixa com a crista da outra, nem o vale de uma se encaixa com o vale da outra. Então, elas estão fora de fase. E dessa forma, elas têm uma interferência destrutiva, ou seja, a azulzinha que está para cima, somando com a vermelhinha que está para baixo, isso soma e dá uma onda com amplitude próxima de zero, tá vendo? Então, destruiu a onda resultante. Então, a onda resultante vai ser essa preta mais grossinha aqui. Então, uma onda que foi destruída, assim, né? Ou seja, a amplitude dela foi, ao invés de ser aumentada, ela foi zerada, né? E esse tipo de fenômeno se refere apenas aos deslocamentos das ondas. A propagação da onda não é alterada. Então, a onda vermelha e azul continua para o lado que ela estava, só a soma delas que fica dessa forma, ok?
E aí, a interferência pode ser completamente construtiva, completamente destrutiva ou intermediária. Então, aqui eu tenho dois comprimentos de onda em fase. Acontece uma amplificação quando tem uma interferência construtiva. E aqui elas estão fora de fase a 180 graus de diferença. E aí acontece um cancelamento completamente destrutivo. Mas também tem um meio termo, né? E olha só, gente, isso acontece também em ondas circulares, e é muito bonito de se ver. Então, a gente pode entender esse conceito de interferência para dimensões maiores, como na interferência de duas ondas circulares em um lago. Nesse caso, o padrão de interferência resulta na superposição dos máximos e mínimos da onda, em determinados pontos, quando mostra a figura. Então, eu tenho uma onda azul, uma onda verde. E esses pontinhos aqui são as interferências. Então, o pontinho preto é uma interferência destrutiva. O pontinho vermelho é uma interferência construtiva. Então, olha só. Quando a gente desenha ondas circulares, esse tracinho representa a crista da onda. Então, eu tenho uma crista aqui, que é a parte mais alta da onda. E quando eu tenho vazio aqui, é um vale, que é aquela parte barriguinha para baixo. Então, quando eu tenho uma crista da onda verde com a crista da onda azul, eu vou ter uma interferência construtiva, você vai ter uma amplitude grande, né? Agora, por exemplo, aqui, quando eu tenho uma parte vazia da onda verde, que é um vale, com uma parte azul, né, da onda azul, que é a crista, então eu tenho uma crista com um vale, acontece uma interferência destrutiva, que é o pontinho preto, tá bom? Então, a gente tem esses padrões, assim, em ondas circulares também. Então, olha só que lindo que fica. Então, aqui eu tenho uma imagem feita com cuba de ondas, né? Onde esses pontinhos é onde está sendo formada as ondas periódicas. Então, aqui, ó, uma parte, a crista, né? E o vale, igual a gente viu no desenho, igual aqui. E aqui acontecem as interferências. Olha como fica bonitinho, gente. Vira tipo um xadrezinho, né? E é isso, são interferências construtivas e destrutivas, ok? Fazem esse padrão de interferência. E olha na real como acontece, né? Quando você joga duas pedras no lago, você vê claramente aqui, olha, a crista, o vale e a parte que fica, né, com a interferência construtiva e destrutiva. Lindo, né? Também acho. Gente, duas coisas. Uma, que tem um vídeo muito bacana, vou colocar pra vocês na descrição do vídeo, sobre... então, são vários experimentos com cuba de ondas, mas muito bem explicadinhos. É bom que vocês testam seu espanhol, mas a linguagem não altera, não. Então, mostra vários experimentos, assim, e como faz na cuba de ondas e tira foto deles. E fica muito legal. Então, não deixa de ver. E outra coisa muito legal, vamos lá rapidão, é uma simulação do FET Colorado. A gente tem interferências também, só que a gente utiliza som. Vamos lá? Então, cheguem lá rapidão. Então, gente, tô aqui na simulação do FET, que é esse daqui. Eu tenho várias abas, cada um experimento diferente. Vamos ver esse rapidão, assim. Depois vocês mexem com calma. Então, aqui estão as ondas, como a gente viu. E aqui eu consigo mexer o meu ouvinte. Consigo mexer na amplitude da onda e na frequência. Então, vou colocar o som rapidinho, que ele é meio chato. Vou falar rapidão. Então, aqui, a frequência mais alta, som mais agudo. Olha a onda como mudou. Frequência mais baixa, som mais grave, né? Deixa eu voltar pra cá. E quando eu mexo na amplitude, amplitude alta, amplitude baixa, é volume, tá vendo? Então, amplitude é volume, igual a gente viu na aula de som, né? E aí, só a última coisa, vou mexer no meu ouvinte, quando ele tá longe da fonte, quando ele tá perto da fonte, ok? Aqui eu consigo medir o comprimento de onda e calcular o tempo desse comprimento. Então, com o tempo e com distância, eu consigo calcular a velocidade da onda. E aqui, interferência com duas ondas, muito bonitinho.
e eu consigo botar som também. Ponho ele escutando uma fonte, outra fonte e aqui no meio. E aqui, muito fofo, quando você vê uma reflexão, igual a gente estudou na nossa aula aí pra trás. Um pulso só refletindo, bonitinho, ou vários pulsos refletindo. Então a gente consegue mexer, por exemplo, no ângulo aqui da minha parede e tal, e ver isso. Então dá pra estudar bastante. Dá uma olhadinha lá e é muito fofo. Ótimo, gente. Então agora vamos continuar agora fazendo um exercício. Então a figura mostra, em um certo instante, duas ondas que se propagam numa corda longa, com o mesmo período de 4 segundos. Qual será a forma da onda resultante 3 segundos após o instante mostrado acima? Então vamos lá para a gente desenhar isso. Então olha, a primeira onda é essa daqui. Então eu vou desenhar essa parte 3 segundos para frente. 1, 2, 3. Então eu tenho essa parte para cima, depois essa para baixo. Ficou horrível, tá bom. E vamos desenhar de vermelhinho essa onda 3 segundos para cima. Então ela é assim, vou desenhar ela 3 segundos para cima. 1, 2, 3. Então ela começa para baixo, né? E depois vai para cima. Ok. Então, como resultante, a gente tem uma assim para baixo. E aqui, ó, vou ter uma para cima e para baixo. Então, isso, gente, é uma interferência destrutiva. Então, eu vou ter um retinho aqui no meio e depois vermelhinho para cima. Ok? Então, aqui é azul, aqui é vermelha, aqui é interferência destrutiva.